todos aqueles que irão administrar. Ó Deus, que tudo possa ser investido para o avanço do teu reino aqui na face da terra. Faz isso, Senhor. Faz isso para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos nesta hora, pedindo perdão pelos nossos pecados. E pedindo também neste momento, Senhor, que o Senhor dirija, ó Deus, a todos aqueles que estarão, ó Deus, no retiro de líderes. Ó Deus, que a tua presença possa tomar conta das nossas vidas. Que nós possamos aprender mais de ti, da tua palavra, Senhor. E possamos retornar na certeza que o Senhor quer usar as nossas vidas para transformar esta geração. Portanto, te pedimos, ó Deus, ser com o ônibus que irá conduzir, ser com o motorista, ser com aqueles que estarão trabalhando, cozinhando, ser com aqueles que irão ministrar, Senhor. Ser com toda a tua igreja que está já intercedendo, jejuando, Senhor. Ó Deus, nós podemos providenciar tudo, mas tem uma coisa que somente o Senhor pode fazer, é colocar a tua presença nesta programação. E nós clamamos pela tua presença, Senhor, porque nós queremos, ó Deus, experimentar a tua presença de forma abundante, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos agradecidos nesta hora, porque o Senhor tem, ó Deus, repreendido os impedimentos e tem, ó Deus, verdadeiramente direcionado todas as coisas para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: amém. Que bom, irmãos, estarmos reunidos nesta hora. Quantos discípulos de Jesus tem aqui esta noite? Você é discípulo de Jesus? Essa palavra discípulo, palavra conhecida nossa, a palavra que nós conhecemos, que normalmente ouvimos essa palavra, e todos nós nos intitulamos como discípulos de Jesus. E assim deve ser, não pode ser diferente. Tem que ser dessa forma. Mas talvez o grande segredo esteja em nós realmente compreendermos acerca desta palavra e vivermos esta palavra em nossas vidas. Talvez a relação com esta palavra discípulo ela esteja muito lá no Novo Testamento, mas é interessante que em Isaías capítulo 8, versículo 16, Isaías 8:16, no Antigo Testamento, essa palavra já surge. Então, talvez a nossa relação com esta palavra esteja somente lá no Novo Testamento. Mas nós podemos perceber que esta palavra ela já está lá no Antigo Testamento, como vocês podem ver aí em Isaías capítulo 8, versículo 16. A palavra discípulos, meus amados irmãos, ela significa, no grego clássico, de alguém que está indo para algum lugar com outra pessoa. Alguém que está seguindo outra pessoa. Na verdade, nos dias atuais, compreender essa ideia de seguir uma outra pessoa talvez fuja muito do nosso desejo. Porque o nosso desejo nos dias atuais é ser muito independente. O nosso desejo nos dias atuais é nós darmos direção para as nossas vidas. E isso começa a partir de casa, da nossa família.
Em casa, muitas das vezes, nós já temos. As crianças de hoje não são as crianças de antigamente, do pedir autorização ao pai e de se submeter ao pai, de ser direcionado pelo pai. As crianças de hoje em dia parece que já nasce com um HD diferente, com alguma coisa já lá introjetada nela, que é totalmente diferente. Nós, talvez na minha época, vocês são muito mais novos do que eu, né? Mas na minha época, essa ideia de relação com os pais era muito uma relação de permissão, né? Era muito essa ideia. E eu fui tratado na minha adolescência com este sentimento da permissão do pai, da permissão da mãe. Nos dias atuais, na verdade, nós vivemos dias diferentes, né? Os filhos hoje comunicam mais do que ele pede autorização. Muitas das vezes chega a comunicação. E eu quero dizer uma coisa para você: comunicação é diferente de solicitar uma autorização. Existe uma coisa totalmente diferente: comunicar e solicitar. Já viu aquela pessoa que ela vai lhe pedir um conselho, mas ela não lhe pede um conselho. Ela vem naquela ideia de lhe comunicar a decisão dela. Eu costumo muito nessa relação pastoral, quando alguém vem a mim para alguma coisa, eu pergunto: você está me comunicando ou você está pedindo um conselho? Existe uma maneira, e quem já esteve comigo já ouviu eu falar isso: você está me comunicando ou você está pedindo um conselho? Porque se for uma comunicação, não resta muita coisa a mim. Mas se for um conselho, é diferente. Então, quando alguém pede um conselho, ele está querendo ser orientado. Então, essa relação de Jesus com essa ideia dos discípulos é que ele queria orientar aqueles pelos quais ele estava trazendo. Ele estava chamando, ele estava convidando. Por isso que tem essa ideia de seguir o mestre. A palavra talmidim, aquele que segue o mestre. E quem é o nosso mestre? Jesus. Jesus é o Senhor da igreja, o mestre da igreja. É o Senhor daqueles que são discípulos dele. E aí eu volto à pergunta: quantos discípulos de Jesus tem aqui essa noite? A igreja precisa ser constituída de quê? De discípulos. Não tem como ser igreja sem ser discípulo. Porque senão seria uma mera reunião. É por isso que o convite de Jesus é para que não se torne pessoas conhecedoras da sua palavra, mas é que se torne pessoas discípulas. Aquele que imita o mestre. Até nos dias atuais, os judeus levam isso muito a sério. Os judeus, até nos dias atuais, têm aqueles meninos que são aprendizes de rabinos. Até nos dias atuais. Que paz. De uma linhagem separada, que até o próprio governo o mantém em Israel. Então, leva isso muito a sério, essa ideia de ser discípulo. E Jesus não brincou com isso. Jesus levou isso muito a sério. E ele levou isso tão a sério que o convite dele é que todo discípulo se torne ao seu mestre, igual a ele. Se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos nos tornar igual a Jesus. Não porque nós queremos ser igual a Jesus,
mas porque nós entendemos a proposta dele para as nossas vidas. Então, quando alguém olhar para nós lá fora, alguém possa ver Jesus em nós, as atitudes de Jesus em nós. É por isso que ele diz que aqueles que são discípulos dele são como sal e como luz. E nada, ainda que as trevas estejam, as trevas não irão apagar esta luz, porque os discípulos de Jesus, eles são notados. Os discípulos de Jesus precisam ser notados. Seja no ambiente do trabalho, seja no ambiente da escola, seja no ambiente familiar, seja no ambiente comunitário, ele precisa ser notado. Mas para ele ser notado, ele precisa parecer com o seu mestre. E é por isso que eu quero esta noite pensar com vocês que nós precisamos ser discípulos de Jesus, parecido com eles. Se eu fazer essa pergunta aqui, seria uma retórica o tempo todo. Todos nós iríamos dizer que nós queremos ser discípulos, que nós somos discípulos de Jesus. Aleluia! Mas a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo para ser parecido com Ele? O que é que você tem feito para ser parecido com Jesus? Mateus capítulo 10, versículo 25. Mateus 10, 25. Basta ao quê? Ao seu discípulo ser como seu mestre. Basta ao discípulo ser como o seu mestre. Só essa parte A. Então nós precisamos, se nós somos discípulos, nós precisamos ser parecidos com quem? Com o nosso mestre, Jesus. É por isso, irmãos, que se nós queremos ser esse discípulo de Jesus, nós precisamos aprender alguns ensinamentos dele. E aí, alguém que é discípulo de Jesus aceita o ensino de Jesus. Não tem discípulo de Jesus sem aceitar o ensinamento de Jesus. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa aceitar o ensino dele. Não tem como eu dizer que eu sou discípulo e eu tomo atitudes adversas à vontade dele. Se eu sou discípulo, eu preciso aceitar o ensinamento dele, ainda que confronte com a minha vontade, ainda que confronte com o meu querer, ainda que confronte com o meu desejo, eu preciso, meus amados irmãos, aceitar o ensinamento de Jesus. Já viu quando os nossos pais, ele dá um chá. Tem gente que é natural tomar chá, tem muita gente que gosta de chá. Aleluia! Né? Mas tem gente que tem dificuldade. Eu mesmo tenho dificuldade para tomar chá. Chá para mim só de capim-limão gelado. Quem tomou um chazinho de capim-limão gelado na última reunião de líderes? Primeira qualidade, não vem? Chazinho de capim-limão gelado, meu Deus. Mas o chá de alumã, é bom ou é ruim? Ruim, não é verdade? Chá de alumã é ruim. Hoje em dia tem os remédios na farmácia, mas antigamente há 20, 30 anos atrás, quando dava aquela dor de barriga, ia no fundo do quintal da vizinha. Pegava o quê, irmão? Folha de alumã. E aí fazia aquele chá e empurrava, né? Eu me lembro, manhã, empurrando aquele chá. Eu gostava de tomar o chá de alumã. Quem gosta de tomar chá de alumã aqui? Ninguém. Mas o bicho, quando você tomava, parece que estancava tudo. Então, muitas das vezes, o ensinamento de Jesus para as nossas vidas, ele vai parecer como um chá de alumã naquele momento. Aquele momento pode ser até ruim, mas ele vai trazer cura para a nossa vida. Ele vai trazer transformação. Porque Jesus, ele sempre quer o melhor para os seus discípulos.
E se você é discípulo dele, ele sempre vai ter uma receita perfeita para a sua vida. A receita de Jesus para a sua vida é a perfeita. A sua receita talvez não seja adequada, talvez seja adequada para o seu momento. Mas a receita de Jesus não é uma receita para o momento. A receita de Jesus é a receita para a eternidade. Ele não está pensando em nós. Neste momento, ele está pensando em nós, morando com ele toda a eternidade, cantando Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, porque só irão subir os discípulos. Só os discípulos estarão com ele. E é por isso, meus amados irmãos, os discípulos aceitam o seu ensinamento. E aí tem algumas atitudes, olha só, lá em Lucas capítulo 10, versículo 38 e 39. Lucas capítulo 10, versículo 38 e 39, assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o quê? O que ele dizia. Então, aquele que é discípulo de Jesus, ele quer aprender. Ele quer aprender acerca de Jesus. Jesus estava falando. Jesus estava orientando naquela casa. Eram poucas oportunidades que eles tinham de estar com Jesus, de se relacionar com Jesus, de estar convivendo com ele. Então, o que é que ela faz? Maria, naquele momento, ela senta-se para ouvir a instrução de Jesus. Ela senta para ouvir o que Jesus estava falando. Ela queria aprender acerca de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você vai, meus amados irmãos, ansiar no seu coração aprender acerca dele, sobre as coisas dele. Discípulo de Jesus quer viver dessa forma, quer aprender. Diferentemente, se nós olharmos o texto mais à frente, vai dizer que Marta está o quê? Marta está preocupada em apresentar alguma coisa para Jesus. Talvez Marta disse: as coisas não estavam muito no lugar dentro de casa, eu vou preparar as coisas aqui, vou arrumar, porque chegou o mestre, é alguém muito importante, então eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, porque o mestre tem que ver a performance perfeita. Jesus não está preocupado com a nossa performance. Jesus está preocupado com aquilo que você sabe dele, para praticar aquilo que você conhece dele. Porque se eu aprendo dele, vai ser natural eu fazer tudo que ele quer que eu faça. Por isso que quando Marta começa a questionar, o que é que ele diz? Quem escolheu o melhor lugar? Maria. Sentou-se para aprender de Jesus. Os discípulos de Jesus precisam parar para aprender dele. Como é que eu aprendo dele? Lendo a palavra. Como é que eu aprendo dele? Orando. Como é que eu aprendo dele? Estando nos cultos. Como é que eu aprendo dele? E tantas maneiras que nós podemos aprender de Jesus, lendo a literatura, frequentando a escola bíblica, participando do PG, do pequeno grupo multiplicador. E aí, estou falando aqui de coisas que nós, como igreja, agora aqui, vivemos. Então, se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos buscar ferramentas para aprender dele. Aleluia! Amém, irmãos? Nós precisamos buscar ferramentas para aprender dele. É tão importante aprender de Jesus. Hoje eu estava na reunião da ordem, na convenção pela manhã, e aí chegou um seminarista que foi fazer prova hoje, para que pudesse, se ele passar na prova, ele vai para o concílio.
Porque uma das coisas que acontece na convenção é essa: você faz o seminário, depois você faz uma prova na ordem de pastores. Se você passa na prova, depois que você vai para o concílio. E aí precisa passar no concílio. E hoje um dos seminaristas de uma Igreja Batista Central, se eu não me engano, foi fazer prova. E na hora, quando ele ia saindo com a prova, ia para a sala lá fazer, aí um pastor disse, bora orar por ele. Não, ele fazia a prova, aí eu virei para ele e disse assim, olha, que Deus faça você lembrar de tudo que você estudou. Deus vai fazer ele lembrar daquilo que ele não estudou? Então, o Senhor vai dar socorro aos discípulos dele, dentro daquilo que ele vai lembrar nos momentos de aflições e vai se posicionar diante das lutas, tomando posse daquilo que o Senhor prometeu para a vida dele. Então, lá nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, nos momentos de guerra, o Senhor vai fazer com o Espírito dele nos faça lembrar daquilo que nós conhecemos da sua palavra. Se eu não sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como é que eu vou lembrar? Então, por isso que o Senhor quer tanto ensinar. Ele pegou os discípulos e assim, anda comigo, bora aqui. Pegou os 12, botou para andar. E foi andando, e foi caminhando, e foi ensinando, e foi ensinando, e foi ensinando, ensinando. No momento da ausência dele, que a igreja precisava avançar, os discípulos estavam empoderados pela palavra do Senhor. Então eles não tinham mais medo. É por isso que lá em Hebreus capítulo 11, versículo 34 em diante, Hebreus 11, 34 em diante, essa igreja, ela está tão encorajada. Olha o que essa igreja está vivendo. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da fraqueza, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exército estrangeiro. 35. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos. Ó, delação premiada. Se diz assim, se entregar aos outros, vocês vão ficar tranquilos. Eles disseram, não, eu prefiro ser torturado em nome de Cristo, aquele que ressuscitou. Para alcançar uma ressurreição superior. Eles não estavam pensando naquele momento, eles estavam pensando no dia da redenção, no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. E nós, como discípulos dele, iremos subir para morar com ele toda a eternidade. Iremos encontrar esses irmãos aí para celebrarmos ao Senhor juntamente com eles. Mas o versículo 36 continua dizendo, irmãos. Versículo 36 continua dizendo: outros enfrentaram zombaria e açoites. Ó, fizeram gozação dos discípulos. Nesse momento, essa igreja estava triunfando ou estava passando por perseguição? Então, é como se essa igreja estivesse sendo envergonhada. Mas eles permaneceram firmes. Porque os discípulos de Jesus sabem quem é seu mestre. E sabe sempre que o melhor de Deus está para vir. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, 37. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram os errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, 38. O mundo não era digno deles, aleluia. Estavam imaginando o mundo que estava se livrando dele, mas o Senhor estava dizendo assim, ó, eles são tão preciosos. Eles entenderam tanto o evangelho
Eles entenderam tanto a minha proposta, que minha proposta não é para este mundo terreno, a minha proposta é para o mundo vindouro. Que o mundo não os merece. Muitas das vezes, o grande problema nosso é porque nosso entendimento do Evangelho é o entendimento do Evangelho para aqui e agora. Eu creio em um Deus que pode fazer aqui e agora. Mas eu creio em um Deus que a proposta dele para a vida dos seus discípulos não é nem para aqui nem para agora. É para a eternidade. E os discípulos de Jesus precisam entender isso. Nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos entender essas coisas, irmãos. E aí diz o texto: vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas na terra, o 39. Todos esses receberam o quê? Bom quê? Vamos dizer junto? Todos esses receberam bom testemunho por meio. Pode ser melhor essa parte A. Todos estes receberam um bom testemunho por meio. Irmãos, os discípulos de Jesus, seja em qualquer momento da sua vida, ele vai receber bom testemunho pelo meio da fé, por meio da fé, porque ele não vive pelaquilo que ele está vendo, mas pelaquilo que ele está crendo na promessa do seu mestre. Igreja perseguida. Os discípulos vivendo um momento parecendo que era derrota na vida deles. Mas eles permaneceram firmes na atitude do seu mestre. O que é que Jesus tinha passado antes desses discípulos? Morte de cruz. Sabe o que o mestre passou, irmãos? Morte de cruz. Morte de cruz era a morte mais vergonhosa. Morte de cruz era a morte mais cruel. Era cadeira elétrica. Era injeção letal. Era escarnecer aquela pessoa. Ela não era mais digna de viver. Jesus sofreu isso. Ele passou esta morte, enfrentou esta morte, mas a morte não pôde segurá-lo. Ele venceu a morte. E esses discípulos tinham caminhado com eles. Esses discípulos aprenderam dele. Esses discípulos viram o que aconteceram com ele. Viram os momentos de derrota, se nós poderíamos dizer que era um momento de derrota, a morte na cruz, mas viram também ele triunfar quando o túmulo estava aberto e ele já não estava mais lá dentro do túmulo, ele tinha ressuscitado. Então, o discípulo de Jesus, ele percebe os momentos de luta de Jesus, os ensinamentos de luta, os ensinamentos de dificuldade, mas ele também aprende que esse mesmo Jesus que passou por essa experiência para dar um bom testemunho que existe um Deus que é poderoso, ele não vai fraquejar nos momentos de luta dele, porque ele sabe que tem um Deus que pode todas as coisas. É por isso que o discípulo, ele precisa aprender de Jesus. É muito bom os coaching da vida. É muito bom o desenvolvimento pessoal, acadêmico. Mas eles não irão lhe dar a experiência de fé. Só quem vai lhe dar experiência de fé é uma vida com Cristo. Pastor, o senhor está dizendo que não é para eu buscar isso? Pelo contrário. Seja PhD, doutor. Mas a experiência de fé você só terá sempre discípulo de Jesus. Quantos discípulos tem aqui essa noite?
No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Aonde? 40. Porque Deus havia planejado algo para nós. Interessante que nesse texto aí anterior diz que nenhum deles receberam nesta terra. Nesse versículo posterior vai dizer assim: porque Deus havia planejado algo melhor, poderia estar dizendo assim, algo melhor para eles. Mas agora não está dizendo que era para eles, está dizendo porque Deus havia planejado algo melhor para nós. Só os que recebem se expressam nesta noite. Aleluia! Nós quem? Nós discípulos! A fim de que eles fossem aperfeiçoados se nós como discípulos de Jesus, aquilo que foi prometido para eles, está prometido para nós, e nós como discípulos iremos alcançar as promessas do Senhor para a nossa vida. A eternidade. Nada que nós possamos conquistar aqui nessa terra, irmãos. Nada que nós possamos receber aqui nessa terra. Nada que nós venhamos a ter aqui nessa terra. Ah, meus irmãos, é tão precioso quanto aquilo que o Senhor tem reservado para nós na eternidade. É por isso que a nossa visão não pode ser terrena. A nossa visão tem que ser eterna, acerca da eternidade. Por isso que o discípulo de Jesus, ele precisa, meus amados irmãos, compreender que ele precisa estar aprendendo do seu mestre. Quantos estão dispostos aqui como discípulos a aprender de Jesus? Ei, aprender de Jesus exige renúncia. Aprender de Jesus exige, meus amados irmãos, abrir mão de alguma coisa. Está lembrado do jovem rico? O jovem rico chega lá cheio de situação. Jesus pergunta para ele, e aí? Ele diz, não, Senhor, mas eu já faço isso, já faço aquilo outro, já faço aquilo outro. Jesus diz, ó, tudo que ele faz é fácil para ele, porque o coração dele está preso na riqueza. Aí Jesus diz assim, eu vou mexer na sua ferida. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim para ela, você quer ser discípula de Jesus? Está preparada para ele mexer na sua ferida? Uh! Tem alguma enfermeira aqui, não? De enfermagem? Pelos olhos da fé, né, Bruna? Olha, quando alguém está no tratamento de queimadura, sabe o que acontece? Aquela pele morta, sabe o que faz? Raspa. Uma queimadura é o quê? Uma ferida em grande proporção. Imagine, chega o enfermeiro lá e diz assim, olá, fulano de tal, vim cuidar de você. E aí, para curar aquela pessoa, precisa mexer aonde? E não tem anestesia, que não pega. Não pega anestesia. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Se você é discípulo de Jesus, Jesus vai mexer nas suas feridas para trazer cura para a sua vida. Aleluia! E os discípulos precisam estar abertos para Jesus mexer na ferida e trazer cura para a sua vida. Se você é discípulo de Jesus, diz, mexe Jesus na minha ferida, porque eu quero receber vida. Ah, irmãos. Aí Jesus vira para aquele jovem e diz assim, olha, você está perfeito. Que coisa linda, que relatório lindo você está me dando. Que coisa maravilhosa. Meu filho, que coisa linda. Agora,
Quer ser meu discípulo? Vai lá, pega tudo que tem, abre mão de tudo e retorna. Aconteceu o que com aquele jovem? A Bíblia não relata mais sobre isso. Para ser discípulo de Jesus, precisa abrir mão de muitas coisas. Eu sei que você está aqui esta noite e você já abriu mão de muitas coisas. Mas talvez tenha alguma coisinha ainda aí que você ainda precisa abrir mão. E eu preciso abrir mão. E nós iremos pedir forças a Deus, orientação dele esta noite, para que nós possamos abrir mão e receber cura por completo, em nome de Jesus. Aquele que é discípulo de Jesus é alguém que deixa tudo e segue o Mestre. É como Pedro, como diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20, que diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Ah, meus amados irmãos, imagine cuidando dos seus negócios, cuidando da sua vida, cuidando da sua embarcação. Passa alguém e diz assim: olha, agora você vai largar tudo e venha, me siga. A canção que diz: abro mão dos meus sonhos, abro mão de Deus, abro mão daquilo. Discípulo de Jesus precisa de coragem. Não lembro-me agora de um missionário, o nome do mesmo. Ele conta no seu testemunho que um dia o Senhor o chamou para largar a cidade e ir para o campo missionário dentro do Amazonas. Para quê? Para aprender a língua dos nativos lá dentro da Amazônia, para escrever os livros da Bíblia na língua daqueles nativos. E ele com as crianças pequenas, eles preocupados com os filhos, o que seria do futuro dos filhos. Mas ele ouviu o sim do Senhor. Para não adentrar na história toda, ao final dos anos, naquele ponto de vida que ele estava, os filhos que tinham vivido muito do seu tempo lá dentro, pode deixar aí, irmão, lá dentro da Amazônia, sem uma estrutura escolar, um tinha se formado em médico. Se eu não me engano, a menina tinha se formado em médica. E o menino tinha outra graduação. Esse é o Deus que cuida daqueles que confiam nele. Jesus nunca perde o controle da vida daqueles que são discípulos dele. Jesus nunca vai perder o controle da sua vida. Ele sempre irá dar direção para a sua vida. Quem é discípulo de Jesus, meus amados irmãos, está pronto. Está pronto para enfrentar dissabores, largar tudo. Mas também está pronto para enfrentar momentos difíceis na sua vida. Como diz 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, diz assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medidas, em perigo, de morte, muitas das vezes. Quem é esse daí? Paulo. Discípulo de Jesus não tem medo de morrer. Quem lembra do irmão Enoque?
Tem duas histórias de Enoque que eu lembro muito bem. Uma das histórias de Enoque é que um dia, Enoque, naquela época, ainda tinha padaria, logo no seu início de conversar. E para quem vai para a casa de Alessandra, tinha o pai de seu Daniel. Não sei se vocês lembram, na esquina. Para quem vem do Boi Bom, entra naquela rua. Tinha o pai de seu Daniel ali. E o pai de seu Daniel, aos domingos, ficavam lotados. E domingo de tarde, ele e o outro irmão adentrou no bar, bateu naquela balcão, que era aquele balcão que tinha fórmica antigamente. Os comércios era desse jeito. Deu uma tapa e gritou: ninguém bebe mais aqui. Todo mundo sabia que Enoque estava crente agora. Como é que ninguém bebe mais ali? Ele disse: só bebe eu. Eu não sei, não lembro se foi o irmão Zacarias, finado Zacarias, que estava com ele. E disse: desce 2 Coca-Cola. Daniel pegou 2 Coca-Cola, colocou no balcão e ele utilizou isso para falar do amor de Jesus. Eu não sei se eu estou trocando aqui as figuras da pessoa. Não sei se foi Zacarias que foi salvo naquela tarde, ou se foi o finado Lucas que naquele dia aceitou Jesus. Que estavam ali sentados bebendo, e naquele dia levantou as mãos e aceitou Jesus. Segunda, era quando tinha uma área muito agitada, vou utilizar esse termo, que era o caranguejo. E nós tínhamos um pequeno grupo multiplicador lá embaixo. Naquele tempo não era grupo multiplicador, era tribos. E um dia evangelizando lá embaixo, que era a região que Paulo Sérgio convivia. Paulo Sérgio é um irmão lá de baixo, diácono. E eles estavam na porta de uma casa, juntamente com o finado irmão Aloísio, evangelizando uma senhora. E o marido dessa senhora chegou embriagado, puxou uma faca e disse: negue o seu Jesus. E ele disse: Jesus Cristo liberta. Aquela faca caiu e aquele homem se converteu para a glória do Senhor. O discípulo de Jesus não tem medo. É por isso que Paulo está dizendo: olha, não importa prisões, açoites, não importa risco de morte. O discípulo de Jesus está comprometido com a obra de Jesus. Se você é discípulo de Jesus, você estará sempre comprometido com a obra dele. Quando o discípulo de Jesus tem aqui esta noite, diga aleluia. Não tem medo de risco de morte. Não tem medo de tempestade, não tem medo de nada. Enfrenta os dissabores da sua vida. A pergunta certa é: ouvindo tudo isso, você deseja ser discípulo de Jesus? Bem, olha para essa pessoa linda aí, se você quer e pode assim: eu desejo ser discípulo de Jesus. Eu desejo ser discípulo de Jesus. Então, se você deseja, você só será um discípulo de Jesus Cristo se desejar imitá-lo. É por isso que lá em Mateus capítulo 10, versículo 25, parte A, diz assim: basta aos seus discípulos ser como seu mestre. Você precisa ser igual a Jesus. Basta ao discípulo ser igual ao mestre. Não precisa inventar mais nada.
precisa inventar mais nada. Tudo que está além disso é invenção humana. Basta o discípulo ser igual ao mestre. Segunda coisa, você só será discípulo de Cristo se desejar agradá-lo. O que é que você faz com seu patrão lá no trabalho? Tenta o tempo todo agradar, fazer as coisinhas certas, porque senão sabe que vai acontecer o que lá? Demissão. Então, no trabalho, a gente chega na hora certa, a gente sai na hora certa, a gente cumpre as metas colocadas. Então, o discípulo precisa agradar o seu mestre. Se você é discípulo de Jesus, você precisa agradar. Se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Nós estamos dizendo que nós precisamos insurgir contra as autoridades aqui na terra. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que Jesus precisa ser prioridade em nossas vidas. Você, como discípulo de Jesus, Jesus tem sido prioridade na sua vida? Precisa ser. Jesus precisa ser prioridade em nossas vidas. Se você deseja ser discípulo de Jesus, você só será discípulo de Cristo se identificar-se com Ele, não pelas vitórias, mas pela cruz. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meus discípulos. A nossa identificação, irmãos, como discípulo de Jesus, não é pelo triunfo, é pela cruz. Porque se eu me identifico com Jesus pela cruz, quando os triunfos chegarem, é maravilha. O problema nessa sociedade que nós vivemos hoje é a identificação de um discípulo, a conexão de alguém com Jesus, com o Evangelho de Cristo. Sabe por onde é? Pelos triunfos. Mas a palavra diz ao contrário, diz assim, ó, e qualquer que se torna, que tomar a sua cruz e vier após mim, que não tomar, não pode ser os meus discípulos. Só pode ser discípulo dele quem tomar a sua cruz. Está disposto a tomar a cruz? Que cruz é, pastor? Aquele que bebia não beba mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais. E aí vai. Aquele que tomar um tapa de um lado, dê o outro, aquele que lhe pedia a capa, dê também a túnica. Ah, irmãos, essa é a cruz. Não é aquela cruz de pegar lá, irmãos, um pedaço de madeira, colocar nas costas e sair se arrastando. Pode deixar se arrastando. Não, não é isso não. Não é não, pelo contrário. É nós pegarmos que cruz? A cruz da mudança. A mudança de atitude, metanoia, nossa mente mudou. Agora Cristo vive em mim. Eu sou nova criatura. E Jesus diz isso para Pedro. Quando Pedro, os soldados vêm prender Jesus, o que é que ele faz? Pedro puxa. Vou utilizar aqui o facão, a espada, e arranca a banda da cara de mal. Jesus diz, Pedro, agora não é assim que se resolve as coisas. As coisas se resolvem de outro jeito. Olhe para seu irmão que está ao seu lado, se você quiser, e pode dizer assim para ele. Agora não se resolve as coisas dentro de casa com a língua. É com o joelho. Aleluia!
Aquele marido lá é com o joelho. Aquele filho lá é com o joelho. Aquele vizinho lá é com o joelho. Aquele parente lá é com o joelho. Você agora é nova criatura em Cristo Jesus. Você é discípulo de Jesus. Você precisa testemunhar desse Jesus com as suas atitudes. Porque tem aquela pessoa que diz assim, ó, eu sou crente, mas não sou besta. Sim ou não? Se me disser uma, eu digo duas. Discípulo de Jesus, irmão, sabe o que ele faz? Ele engole o sapo e, se precisar engolir o brejo inteiro, engole. Chamarro. Mas sabe para quê? Um bom testemunho. Eu creio que Boa Vista de São Caetano, Salvador, quando nós passarmos, irão dizer assim, ali vai um discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque nós iremos dar bons testemunhos para a glória de Deus. Todos irão ver em nosso comportamento bons testemunhos. Se você é discípulo de Jesus, você será discípulo de Cristo se aprender a renunciar. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É abrir mão do seu querer, do seu eu. Fique de pé. Sabe o que é ser discípulo de Jesus, irmãos? Diante dessa sociedade hoje, ser discípulo de Jesus diante dessa sociedade hoje é como se fosse remar contra a maré. Ser discípulo de Jesus diante dos ensinamentos de hoje é dirigir na contramão. Ser discípulo de Jesus diante daquilo que as pessoas falam hoje é verdadeiramente não ter onde reclinar a cabeça e depositar a sua confiança no El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus confiou na promessa do seu Pai. E no momento de mais luta e dor dele, ele se lembrou que ele precisava ser igual ao seu Pai. E ele diz, nos momentos de mais dificuldade naquela cruz, Senhor, se pode, passa de mim este cálice. Mas de repente ele volta para seu estado real. E ele diz, não se faça a minha vontade. Estabeleça a sua vontade. Porque a sua vontade sempre será boa, agradável, sempre será perfeita. Ele disse, eu não quero viver esse momento. Eu quero viver o que o Senhor tem além desse momento. Sabe o que o El Shaddai tinha para ele, além daquele momento? Tinha ressurreição. Tinha eternidade. Ser discípulo de Jesus não é viver um momento. Ser discípulo de Jesus é fixar o seu olhar para a eternidade. Jesus tem uma promessa para cada um de nós. E essa promessa vai se cumprir. Essa promessa vai se cumprir na sua vida. Então não deixe a circunstância roubar as promessas do Senhor para a sua vida.
Faça igual a Pedro e diga: eu não sou digno de morrer nesta cruz desta forma. Eu quero ficar de cabeça para baixo. Eu quero passar as dores desses dias, porque existe uma promessa eterna para a minha vida. Eu sou discípulo de Jesus. Que nós possamos sair daqui com esta consciência, que nós somos discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. E eu quero dizer para você, discípulo de Jesus, você já chegou até aqui. E você pode mais. Porque é o Senhor que vai te ajudar. Você já renunciou muitas coisas. E você pode mais. Porque o Senhor vai te ajudar. Não deixe a circunstância roubar a caminhada passada. Persevere. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E esta noite ele quer derramar uma moção do seu espírito sobre a sua vida. Uma unção de encorajamento. Senhor, esta noite é uma unção de encorajamento. Comece a orar e diga: Senhor, me encoraje. Ser discípulo não é fácil. Ser difícil não é fácil, Senhor. Eu compreendo, ó Deus, que é difícil. Eu compreendo que as renúncias, elas são grandes. Eu compreendo, Senhor, que as lutas são severas. Eu compreendo, Senhor. Mas é por isso que eu te peço uma porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida. É por isso que quando Pedro, ele está ali, o Senhor derrama do seu Espírito sobre a vida dele. E ele alcança o poder de Deus para enfrentar toda dificuldade. Pai de amor, Pai de bondade, louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Diante de ti nós estamos nesta hora. Ó Deus, e declaramos que somos discípulos teus, que queremos viver as tuas verdades, que queremos viver a tua palavra, que queremos aprender de ti, que estamos dispostos a abrir mão do que for necessário, porque nós queremos aprender com o Senhor, para que a tua palavra se cumpra em nossas vidas e nós possamos experimentar a tua promessa. Por isso eu te peço nesta hora, Senhor, que o Senhor capacite cada um que está aqui, derrame uma unção dobrada, uma unção de encorajamento, Senhor, esta noite. Encoraja os teus filhos, ó Pai. Encoraja-nos, ó Deus, a testemunhar das tuas verdades. Usa as nossas vidas para testemunhar da tua transformação, do teu poder. E toda a nossa parentela possa ver a tua presença em nossas vidas. Que todos os nossos vizinhos possam ver, ó Deus, a tua palavra refletir através de nós, através do nosso comportamento, da nossa atitude. E eles também sejam impactados pelaquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Faz isto, Deus, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós te oramos nesta hora, sabendo que o melhor do Senhor está por vir. Por isso te agradecemos por todas as coisas. Continua conosco, em nome de Jesus. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra do homem sanguinário, do homem roubador. Nos livra de todo acidente do meio do caminho. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, de agora e para todo sempre. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.